Qual a chance de o Corinthians trocar Gustavo Henrique e Ranieri por Savarino? Vídeo de hoje do canal do Nicola traz a resposta e fala também sobre o novo salário de Felipe Luiz no Flamengo. Bora te atualizar sobre a chance de Hulk trocar o Atlético Mineiro pelo Botafogo. Te atualizo também sobre um time italiano de olho em Kaique, jogador que pertence ao Cruzeiro. E o futuro de Gabigol, será ou não no Santos? Ele tem sido sondado por clubes do exterior, mas tem mantido sua posição firme. Para completar, Verratti na mira do Boca Juniors, últimas de mercado, bastidores e finanças, e o São Paulo trazendo todos os detalhes de sua mais nova venda. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora direto pro giro de notícias para registrar que o Santos recusou proposta do Atlético Nacional da Colômbia por Alfredo Morelos. O time colombiano ofereceu 2 milhões de dólares, a pedida do Santos é de 5 milhões de dólares. Já John Textor oficializou proposta para Eagle para compra ou a recompra do Botafogo. Você sabe que tá rolando uma treta entre o John Textor e os outros acionistas da Eagle, até por isso, nesse momento, o Textor não tem o controle absoluto do Botafogo. Já João Lucas, lateral direito do Grêmio, está perto de virar reforço do Remo. O clube paraense está acertando um empréstimo até o fim da temporada de 26, com uma pequena parte, cerca de 30 mil reais, dos salários sendo pagos pelo tricolor gaúcho. Para completar o giro de notícias, registrar que Everaldo, com o filme Queimado, junto ao torcedor do Fluminense, entrou na mira do Albirex Niigata do Japão. A equipe japonesa afirma que, ou melhor, a imprensa japonesa afirma que o Albirex Niigata topa pagar cerca de 1,5 milhão de euros para que o negócio saia do papel. Bora falar agora sobre o São Paulo, que oficializou a venda de Eric para o Vitória e fez mais. Usou seu site oficial para dar todos os detalhes da negociação. Transparência extremamente importante no momento de falta de credibilidade ou de uma série de escândalos envolvendo o tricolor. Segundo o São Paulo, transferência do Eric para o Vitória foi fechada em 7 milhões de reais por 50% dos direitos econômicos. Essa grana será paga em 10 parcelas, a primeira delas em 30 de março de 2026. O São Paulo fica com 6 milhões e 300 mil reais, o Eric fica com 700 mil, até porque o atacante tinha direito a um percentual. Você pode estar se perguntando, mas e os outros 50%, Nicola? O tricolor manteve 20% do valor de uma venda futura, o Eric vai ficar com 30%. Negociação que também inclui a multa de 1 milhão de reais que teria que ser paga pelo Vitória ao São Paulo por ter utilizado o atacante na última rodada do Campeonato Brasileiro, jogo que valeu a permanência do time baiano na primeira divisão do futebol nacional. Hora de falar sobre Gabigol, que tem despertado o interesse de clubes do exterior. Nenhuma proposta estratosférica, mas sondagens da Major League Soccer e do Oriente Médio. Aqui vem a informação importante: o Gabigol tem rejeitado qualquer possibilidade de deixar o Brasil, mesmo numa situação bem delicada no Cruzeiro, com o filme queimado com torcedores, dirigentes e em especial com o novo técnico Tite. O Gabigol tem dado preferência a clubes brasileiros. A tendência é que ele vire reforço do Santos, ainda que o anúncio não tenha acontecido. Cruzeiro e Santos estão numa queda de braço em relação à divisão dos salários do atleta. O Gabigol ganha 3 milhões 450 mil reais por mês, valor que inclui também a luva, aquele prêmio pela assinatura do contrato. O Santos não quer participar da divisão do pagamento das luvas e acena com o pagamento num empréstimo de uma temporada de 1,5 milhão de reais por mês. Caberia ao Cruzeiro arcar com outros 2 milhões de reais. A Raposa tenta fazer com que o Santos aumente um pouquinho essa proposta ou que o Gabigol abra mão de parte dos vencimentos. Se não houver avanço, a tendência é que o Gabigol vá mesmo jogar na Vila Belmiro com esse 1,5 milhão de reais bancados pelo Peixe. Na Vila Belmiro eu posso te assegurar que existe enorme otimismo em relação ao acerto. Só para completar, essa opção do Gabigol por permanecer no Brasil passa pelas frustrações nas passagens por Benfica e Inter de Milão e também pelo relacionamento que ele tem com a irmã do Neymar, a Rafaela. Se ele for para o exterior, vai ficar distante da sua parceira. Quero falar agora sobre a chance de Pablo Verratti virar reforço do Boca Juniors, especulação das últimas horas nas redes sociais. Vale a lembrança de que o Boca tenta a contratação de um centroavante no Brasil já há algum tempo. O nome mais falado de sempre foi o Caleri, mas o atacante deve permanecer no São Paulo. O tricolor não tem a intenção de negociá-lo. Até por isso,
O Verratti, que perdeu espaço no Vasco de Fernando Diniz, passou a ganhar mais oportunidades, ou passou a ter seu nome mais ventilado no Boca Juniors, time que vai disputar a Libertadores da América e que resolveria seu problema do camisa 9 com um centroavante de 37 anos de idade. Vale a lembrança de que mesmo ficando encostado nessas rodadas finais do futebol brasileiro, o Verratti foi o artilheiro do futebol brasileiro na temporada de 2025. Só para completar o noticiário do Vasco, especulações de que Otamendi está na mira do Cruz Maltino. Só vale a lembrança de que Otamendi é titular absoluto do Benfica e capitão da equipe portuguesa, enorme moral por lá, faz gol, inclusive no 2-2 contra o Braga. Ele marcou um dos gols do empate em 2-2. Não vejo nenhuma possibilidade de Otamendi sair antes do fim do contrato na metade do ano. E vou dizer mais, a tendência é que o Benfica ofereça mais um ano de vínculo ao zagueiro argentino de 37 anos de idade, que foi campeão com sua seleção na última Copa do Mundo. Preciso falar agora sobre a chance de Kaique, lateral esquerdo do Cruzeiro, virar reforço de um time na Itália chamado Como. Como tem crescido de produção, foi comprado por investidores importantes e a ideia dessa equipe é pagar razoavelmente bem para a contratação do atleta. Nas últimas horas, alguns dos veículos de comunicação relacionados a mercado de transferências afirmaram que o Como prepara uma proposta oficial ao Cruzeiro. Raposa que pretende vender o jogador apenas por propostas acima dos 11 milhões de euros. O Porto é outro interessado no Kaique, jogador de só 22 anos de idade, só atuou com a camisa do Cruzeiro e da seleção brasileira nas categorias de base temporada de 2025, como titular absoluto e peça super importante de 51 jogos, 1 gol e 5 assistências. Seu contrato foi recentemente prorrogado até dezembro de 2027. Vale a lembrança de que o Kaique, se sair, pode acabar sendo substituído pelo Cauã, jogador da base de enorme potencial para a lateral esquerda. Hora de falar sobre uma especulação que vem do Rio. O Botafogo é o mais novo interessado na contratação de Hulk. Formação do pessoal do Lancenet dá conta de que desde dezembro, o início de dezembro, representantes do Botafogo conversam com representantes do Hulk. Atacante cujo contrato no Galo se encerra em dezembro de 2026. Já contei que conversei com o empresário do Hulk. Ele admitiu sondagens do Brasil e do exterior, mas afirmou que a tendência é que o Hulk permaneça. Especialmente porque a percepção do Botafogo foi a mesma de Fluminense e Grêmio, outros clubes que buscaram informação. Todos os três times ficaram assustados com as condições do Hulk, que ganha pouco mais de 2 milhões e 200 mil reais por mês na cidade do Galo. O fato de ser ídolo do Atlético, especialmente do torcedor, faz com que o Hulk só troque de clube diante de uma grande proposta que ainda não apareceu. E dá para dizer que mesmo com a relação ruim com Jorge Sampaoli e no ano de baixa, os números do Hulk em 2025 estão bem longe de serem ruins. 61 partidas, 21 gols e 8 assistências, são quase 30 participações em gol em 61 jogos. Hulk caberia no seu time do coração, já usa espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? E Filipe Luiz acaba de se tornar o segundo técnico mais bem pago entre clubes de futebol do Brasil. Renovação de contrato anunciada nesta segunda-feira pelo Flamengo fará do treinador dono de vencimentos de 2 milhões de reais por mês. Esse valor é livre de impostos, mas inclui também sua comissão técnica. Ele tem 2 auxiliares. A pedida do Filipe Luiz era de 2 milhões e meio de reais por mês, livres de impostos apenas para ele. Negócio completamente descartado pelos dirigentes do Fla. Depois de muitas idas e vindas, o acordo foi sacramentado. E dá para dizer que somente Abel Ferreira, entre times de futebol, tem um salário mais alto. Abel ganha na casa dos 3 milhões de reais mensais no Palmeiras. Já contei para vocês que Carlo Ancelotti, o comandante da seleção, tem direito a 5 milhões de reais mensais. No mesmo patamar financeiro de Filipe Luiz estão o Tite, novo treinador do Cruzeiro, Jorge Sampaoli, que comanda o Atlético Mineiro, e Dorival Júnior, atual campeão da Copa do Brasil com o Corinthians. Filipe Luiz assinou o contrato por 2 temporadas e conseguiu multas mais baixas em caso de propostas de clubes do exterior. Resta saber qual o tamanho do desgaste por conta dessa negociação extremamente complexa com José Botto e com o presidente BAP. Tenho a impressão que, diante de uma sequência ruim de resultados, nem os dirigentes do Flamengo vão fazer muita questão de proteger o comandante rubro-negro. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians. Qual a possibilidade de Savarino ser trocado por Gustavo Henrique e Ranieri?
Corinthians tem a intenção de contratar um meio atacante venezuelano do Botafogo e procurou o clube de General Severiano perguntando que jogador ou jogadores o Botafogo gostaria para que fosse feita uma troca. O Savarino, que não quis jogar no São Paulo, ainda não se posicionou sobre a possibilidade de atuar no Timão. Mas, enquanto isso, os clubes conversam e veio do Rio de Janeiro a pedida do Botafogo por Gustavo Henrique e Ranieri. A ideia do Botafogo era trocar seu meio atacante por um zagueiro e por um volante que são titulares absolutos do Corinthians. O Timão descartou por completo qualquer possibilidade de trocar dois atletas titulares por um. Não vai haver negociação. Embora eu tenha conversado com o Luiz Carvalho, que é representante do Gustavo Henrique, perguntei aí, existe alguma chance de o Gustavo ser envolvido nessa troca? E a resposta do empresário me chamou a atenção, abre aspas, a chance dessa troca acontecer é a mesma de nós dois irmos para a Lua amanhã. Como eu estou no interior de São Paulo, descansando com a família, embora trabalhando e fazendo vídeos, dá para sacramentar que não estarei na Lua amanhã, então dá para contar também que o Gustavo Henrique não se mudará para o Botafogo. Até porque o Corinthians precisa desesperadamente de zagueiros. A ideia é contratar um ou dois defensores e o Gustavo Henrique se mostrou ao longo da temporada o defensor mais sólido e confiável do time. Corinthians que busca dois zagueiros, busca um lateral direito em caráter de urgência e atacantes. De lado de campo, a ideia é tentar reforçar esse setor, especialmente porque Dorival Júnior sente falta de atletas de velocidade. O que você pensa sobre o Savarino? Qual jogador pro Corinthians seria interessante numa troca com o Botafogo? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau!